Eu costumava separar a minha vida espiritual do resto da minha vida. É como se eu tivesse um tempo em que eu iria estar sendo extremamente espiritual e em outros momentos eu ia estar simplesmente sendo normal. Mas isso era extremamente limitante e até mesmo ingênuo. Então eu quero compartilhar aqui para vocês o que eu descobri nessa jornada, entendendo que tudo é espiritual. Quando eu comecei a descobrir mais sobre espiritualidade e autoconhecimento, eu fui criando rituais e coisas que eu colocava na minha rotina para fazer e me sentir que eu estava sendo espiritualizada. Só que depois de um tempo, toda vez que eu falhava, eu não conseguia fazer essas coisas, eu me sentia extremamente mal e por algum motivo eu me sentia que eu não estava sendo espiritualizado bastante. E isso era um sentimento muito ruim, muito negativo e que não deveria estar associado à espiritualidade. Até que eu fui entendendo aos poucos que na verdade a espiritualidade é presença. Então tudo aquilo que você faz com presença, independente de se é um ritual que você colocou ali para fazer na sua rotina ou não, é espiritualidade. Você é espiritualidade pura. E aí eu descobri um monte de coisas e algumas dessas coisas eu quero compartilhar aqui. Espiritualidade é tudo aquilo que fazemos e aquilo que colocamos na nossa energia, nossa consciência, tudo que fazemos com consciência. Então se você para dançar, para cozinhar, para escrever, para fazer uma caminhada, tudo isso de alguma forma é espiritualidade. É você estar realmente conectado com o seu corpo e esse corpo no mundo, como esse corpo e esse mundo se entrelaçam. Isso é espiritualidade, né? Então, descobrir isso me trouxe uma certa paz, porque a partir do momento em que eu fazia coisas que pareciam tão banais, como às vezes lavar louça, se tornava um ato de espiritualidade, né? A espiritualidade, ela foi se dando forma na minha vida, nas coisas que eu considerava banais. Isso foi muito genial, muito legal. Espiritualidade é tudo aquilo que nos move, que nos faz sentir a vida pulsando. Então, se por exemplo eu tô aqui sentada nesse lugar lindo, gostoso, e eu sinto a vida pulsando nesse lugar, isso é espiritualidade, porque eu posso simplesmente sentar aqui e não sentir absolutamente nada. Então, a partir do momento em que eu me conecto com as coisas ao redor e eu sinto a vida, pode ser no meu íntimo, pode ser no externo, nas coisas que estão acontecendo à minha volta, na natureza, nas pessoas, nas conversas. Tudo isso, quando faz a gente sentir esse pulsar da vida, é extremamente espiritual. E às vezes a gente não dá o crédito suficiente para essas coisas porque a gente está focado na eu preciso meditar para ser uma pessoa mais espiritualizada, eu preciso fazer não sei o que, o ritual X, Y, Z, e de repente essas coisas elas se tornam descartáveis e na verdade elas são as coisas que mais precisam da nossa atenção e da nossa conexão com elas, porque na verdade, se a gente vive a espiritualidade em tudo, a vida se torna espiritual. Então não é como se você precisasse criar coisas, a vida vai acontecendo, você vai se conectando com ela e aí essas coisas que vão trazendo esse pulsar da vida vão acontecendo e você vai percebendo. Na verdade, às vezes as coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo que elas estão acontecendo. Então, olhar para a vida, tipo, como uma coisa espiritual, uma coisa como simplesmente espiritual, né? É trazer, assim, uma dose de magia para a vida. E aí você consegue, como se você colocasse realmente uma lente nova, onde, caracas, a vida era isso o tempo todo e eu não estava percebendo. Sim. Espiritualidade é pessoalidade. O que isso quer dizer? Basicamente que nós, como seres muito iguais e ao mesmo tempo muito únicos, temos as nossas intimidades e pessoalidade. Então eu não posso chegar aqui e falar para você, espiritualidade é isso, se você não fizer isso, você não é espiritual. Isso seria uma das coisas mais bizarras e erradas, porque na verdade a espiritualidade ela é extremamente pessoal. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que é tipo assim, sério, ela é mega power, assim, espiritual.
E um dia ela contou que uma das coisas que faz ela se conectar com a espiritualidade dela é dançar funk, porque ela dança e ela se sente muito alegre. Então, quem sou eu para olhar para ela e falar: você está errada, isso não é espiritualidade? Jamais, porque espiritualidade é pessoalidade. Então, se para mim dançar, correr, conversar, tipo, me faz sentir a espiritualidade pulsando, é uma coisa minha. Então, quais são as coisas que hoje você sente uma coisa diferente quando você faz, quando você está vivenciando, que você pode caracterizar como algo espiritual? Observe essas coisas que você sente. Caraca, quando eu sento para conversar, eu amo conversar. Então, talvez isso seja uma forma de você vivenciar a espiritualidade. Ou então você pensa: ai, caramba, quando eu paro para olhar as árvores, eu sinto uma coisa muito legal. Talvez isso seja a sua espiritualidade se manifestando. Então, se conectar com a sua intimidade, a sua pessoalidade, as suas singularidades, é uma forma incrível de expandir a sua espiritualidade, né? Essa consciência daquilo que você é, de tudo aquilo que te pertence. E tudo isso é uma vida que você tem, que nunca vai se igualar à vida de outra pessoa. Por isso que é tão pessoal, sabe? E que a gente deve respeitar, né, essa pessoalidade da espiritualidade alheia, assim como a gente deve buscar isso na gente também. Espiritualidade não tem hora marcada. Às vezes a gente realmente precisa de rituais e que isso é legal, é muito bom, só que a espiritualidade ela acontece às vezes naqueles momentos banais que eu comentei, no simples. Às vezes a espiritualidade ela se conecta com a gente quando tá fazendo uma coisa mais besta, varrendo a casa, tomando um banho. Mas se você tem esse olhar tipo mais conectado, mais consciente com as coisas da vida, como tudo podendo ter uma potencialidade para ser espiritual, uma vida ser completamente preenchida pelo espiritual, de repente as coisas mais simples elas vão ganhando um brilho. E eu sinto que de alguma forma parece que as pessoas perderam um pouco desse brilho, sabe, na vida, que precisa estar sempre fazendo coisas extremamente grandiosas, viagens, e cada vez as viagens mais incríveis, coisas incríveis para sentir coisas. E na verdade o sentimento da espiritualidade ele é tão delicado, ele é tão sutil, que às vezes ele vai acontecer num momento mais simples. Sabe quando você tá, sei lá, parado e vê uma frestinha de luz do sol entrando pela janela e você fala: caraca, que lindo! E você sente aquilo, ou você reflete alguma coisa sobre aquilo. Isso é espiritualidade. Não precisou você estar do outro lado do mundo para viver uma experiência profunda, sabe? Tem coisas que são tão bonitas simplesmente por serem aquilo que elas são. E às vezes elas são simples. Então a espiritualidade é a gente estar vivendo a vida tanto nas coisas majestosas e grandes, mas também as coisas simples, né? É você ter rituais marcados, hora marcada para fazer, ou você tá simplesmente observando as coisas que te cercam com atenção, com presença, sabe? E aí, para fechar o combo aqui das coisas espirituais, é isso, as coisas mais simples podem ser totalmente espirituais. Quando a gente tem esse olhar de não desprezar as coisas que vão acontecendo à nossa volta, as coisas que a vida vai colocando, porque às vezes a vida vai nos mostrando coisas, você fala: ah, besteira isso aqui, mas às vezes aquilo dali era um presente da vida para você, aquilo dali era um momento totalmente bonito, espiritual, e às vezes a gente não percebe, tá cego demais, não tem essa lente de que tudo é um potencial para ser uma espiritualidade bem vivida, sabe?
E o que é a espiritualidade se não uma conexão entre o visível e o invisível, né? É aquilo que é sentido, aquilo que é falado, aquilo que é soprado no nosso ouvido, aquilo que não é dito, aquilo que é simplesmente que nos preenche de uma forma muito maior do que o que se apresenta, sabe? Ou então vem como um choque, um relâmpago, uma pancada na nossa consciência de que tem algo acontecendo, né? Então a espiritualidade, ela é uma magia, né? É a gente olhar para a vida realmente com a lente de que existe beleza no visível, mas também existe beleza no invisível, que tem coisas que acontecem que são muito além da nossa capacidade mental. Ai, tem uma borboletinha aqui muito fofa. Isso é espiritualidade, é perceber a borboletinha muito fofa que tá aqui na minha frente e falar, caraca, que linda, que preciosa. Então, a espiritualidade, ela pode acontecer de formas misteriosas, mas às vezes de formas muito claras, de formas sincrônicas, mas de formas que parece meio, sabe, que você tá caindo. A espiritualidade entrega, sabe, uma mistura entre a dualidade de tudo que pode existir. E eu gosto muito de olhar a espiritualidade como se fosse um estilo de vida, não necessariamente como se eu tivesse que fazer coisas e checklists e me sentir mais espiritual, mas simplesmente ter essa lente que me faz ter um estilo de vida espiritual, em que eu sou uma pessoa que vou observar todas as micro coisas que vão acontecer na minha vida. E às vezes, sinceramente, tem coisas que mancham essa lente. Tem hábitos ruins que a gente tem coisas que vão acontecendo na vida que nos levam a gente a simplesmente ter essa lente manchada. Mas aí a conexão, a presença é aquele colírio que vai limpar essa lente e que vai fazer você voltar a enxergar a vida com essa magia que a gente precisa, sabe? E, sinceramente, novamente, eu adoro, sinceramente, honestamente, tem tanta coisa nessa vida maluca, nessa momento maluco de vida que a gente está vivendo, que vai tão contra, né, a questão das redes sociais, por exemplo. Eu sempre vou ressaltar que eu sou bem contra, né, o uso excessivo das redes sociais, porque ele é o maior, tipo, manchador de lente da nossa conexão com a vida, porque a gente tá totalmente desconectado da nossa vida, porque a gente está observando a vida de outras pessoas e simplesmente não consegue observar as coisas ao nosso redor. Então, existem coisas que a gente precisa fazer para ter essa conexão espiritual de uma forma genuína, de uma forma profunda, ao mesmo tempo que seja leve, que não seja uma cobrança. Então, se por acaso você começou essa jornada, ou se você já vive essa jornada e esse vídeo caiu para você, eu realmente espero que seja uma possibilidade de olhar de formas diferentes o que significa ser uma pessoa espiritualizada, o que é esse olhar espiritual para a vida, né? E é isso. O que eu mais entendo da espiritualidade é que ela realmente é como se fosse uma espiral que nos circula entre o plano físico e o plano não físico, e que não pode ser algo controlado, não pode ser algo limitado, não pode ser algo cheio de regras. Então, se tem regras demais na forma onde que você vive a sua espiritualidade, isso precisa ser revisto, isso precisa ser repensado, né? Mas me conta, como que você vive a sua espiritualidade? Deixa aí nos comentários. E muito obrigada pela sua presença aqui nesse vídeo. E eu vejo você e todos vocês no próximo vídeo.